eu, se pudesse selecionar de um conjunto muito grande de recordações, aquela que quereria conservar, pelo significado que tem sobre a sociedade açoriana, seria a da Revolução do 25 de Abril, que foi um momento de viragem, não só para Portugal, como de uma forma muito especial para os Açores. Lembro estes dias de indefinição, posterior ao enfrentamento militar, em que não sei exatamente qual seria o rumo dos acontecimentos. Isto provocou um grande sobressalto cívico nas nossas ilhas e levou a que os cidadãos e a população em geral se procurasse esclarecer e tomar posição sobre a evolução do quadro político regional. Foi nessa altura que surgiram os partidos políticos e eu estive na liderança de um deles, o então Partido Popular Democrático, os partidos social-democráticos, que sempre se apresentou como sendo uma organização de vincada ligação aos Açores. Porque esta foi criado como sendo o Partido Popular Democrático açoriano. Depois a organização teve os seus pormenores, mas isso não interessa. O que interessa é que este período tocou a vida de todos, deu origem a uma participação cívica muito acentuada. Naquela altura, não só o Partido Social Democrata, mas os outros partidos que eu liderava, mas como os outros grupos políticos, andaram em contato com os cidadãos, correram as ilhas dos Açores, para um lado e para o outro, e as pessoas estavam realmente interessadas em saber o que é que cada um propunha, porque tinha sido prometido que haveria eleições para uma Assembleia Constituinte e haveria de, a partir delas, se dar início a um novo capítulo da história de Portugal. Com o 25 de Abril tivemos o fim do período imperial, do período do nosso Império Colonial, que durou 500 anos, mas agora havia uma nova fase. E também para os Açores isto era um desafio. Como é que vamos inserir-nos na realidade nacional? Ou, por simplesmente, vamos separar-nos da realidade nacional. Se o Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, também tiveram o seu caminho de independência, nós talvez também tenhamos o mesmo caminho. Tudo isso foi objeto de um grande debate e eu guardo desse período uma memória muito viva na qualidade de líder do PSD. O debate político que houve sobre o futuro dos Açores, sobre a nova conformação da autonomia tradicional, que tinha de ser, de facto, uma nova autonomia, não podia ser aquele modelo cansado da autonomia administrativa e antiga, não tinha que ser qualquer coisa de novo. Nós tínhamos que deixar de ser um território dependente, para passarmos a ser um território autónomo. Aliás, o nosso argumento era claríssimo. A Carta das Nações Unidas acabou com os territórios não autónomos. Portanto, os Açores não podem ser um território autónomo. Tem que ser realmente um autónomo, com um governo próprio, com um parlamento próprio, com leis próprias. Foi essa a nossa luta que se processou através de uma campanha política em ligação muito direta com as populações e que teve o seu culminar nas eleições no dia 25 de abril de 1975. Aí, mais de 90% dos cidadãos inscritos nos colégios eleitorais vieram votar e deram uma vitória esmagadora ao então Partido Popular Democrático. Nós apresentávamos candidatos nos Açores para um total de 6 e elegemos 5. O outro foi do Partido Socialista. Portanto, recebemos aí um mandato muito nítido para uma nova fase da nossa vida coletiva que fosse de uma autonomia política com governação e legislação própria. Ficamos depois
mandatados para que esta nova formulação ficasse consagrada na Constituição da República, que aconteceu de facto. A Constituição passou a ter um capítulo próprio sobre as regiões autónomas e abriu esta fase nova para os Açores e para o povo açoriano. A partir da altura em que houve pela primeira vez eleições para a formação de um Parlamento Regional, perante o qual passou a ser responsável num governo regional empossado alguns meses depois, iniciou-se este capítulo novo da história dos Açores, os Açores como uma região autónoma da República Portuguesa, sim, reconhecendo a nossa identidade portuguesa, mas afirmando-a numa perspectiva emancipadora, ou emancipada, talvez melhor dizer, como sendo protagonizada por um povo, o povo açoriano, que se considerava como sendo perfeitamente capaz para definir e realizar Portugal aqui. Sabia que ia haver dificuldades, ia haver problemas, isso acontece sempre, porque trata-se de qualquer coisa de novo, e depois haveria as dificuldades de dentro e de fora. De dentro, porque nós temos uma longa tradição de desentendimentos dentro dos Açores, resultado da dispersão geográfica e do isolamento de cada uma das ilhas. Ora, felizmente, nessa altura surgiu um fator de aproximação e de diálogo interinsular, que foi a televisão. Nós não tínhamos televisão até 1975, a televisão inaugurada começa a funcionar com grandes falhas, mas enfim, a partir de agosto de 1975, e isto foi um elemento que nos aproximou, que permitiu ver que afinal o processo de afirmação açoriana estava a decorrer em todas as ilhas ao mesmo tempo. Toda a gente estava a participar, toda a gente estava a beneficiar dele. E isso, ao mesmo tempo também sentimos os problemas dos outros, coisa que, isolados, não sentimos e temos para nos fechar sobre nós próprios e só pensar nos nossos interesses de cada uma das nossas ilhas. Ora, com este instrumento tão importante de construção da unidade açoriana, passamos a conhecer os problemas dos outros e a perceber que alguns dos problemas das nossas ilhas, das ilhas mais pequenas, eram ainda mais agudos do que nas ilhas maiores. Foi isso que permitiu levar por diante a nossa proposta, foi uma proposta do governo que eu protagonizei, de um desenvolvimento harmonioso. Era preciso, de facto, atender, antes de mais nada, às ilhas mais atrasadas, às ilhas mais esquecidas, e por isso, no primeiro esforço de desenvolvimento foi lançar as infraestruturas indispensáveis para que houvesse portos e aeroportos em todas as ilhas. É óbvio que isto fez com que alguns projetos grandes das ilhas maiores tivessem que esperar. Mas as pessoas compreendiam e aderiam a esta realidade. E até reforçavam as posições do Partido Social Democrata, que veio a ter o seu melhor resultado nas eleições de 1980, já depois do grande terremoto de 1980, que foi outro momento importantíssimo da construção açoriana, quando as forças da natureza afundam a segunda maior cidade dos Açores e com ela perdem a vida muitas dezenas de pessoas e ficam no desabrigo dezenas de milhares de famílias. Nessa altura, sentimos-nos todos desafiados para tratar de reconstruir o que tinha ficado destruído pelo terremoto. E pela primeira vez na nossa história, a uma grande tragédia telúrica, uma erupção vulcânica, um grande terremoto, em vez da população debandar, não, ficamos aqui. Tentamos reconstruir o que tinha ficado destruído. Vê, tem muita gente a ajudar-nos a reconstruir. Ora, e em situações paralelas, antes da existência desta capacidade de decisão própria, que foi a autonomia política e a de um governo próprio nos Açores, o que acontecia era que as pessoas abandonavam. Em 1957, com a erupção vulcânica dos Capelinhos, foi criada até uma lei especial para permitir a imigração para a América de pessoas vítimas do vulcão. E em 1963, quando houve um tremor de terra em São Jorge, o governo da altura o que fez foi pegar nas pessoas e levá-las para Angola. Para o sertão de Angola,
Ora bem, nós verificamos, não, vamos reconstruir, vamos pôr isso de pé. Isso também era um sinal de que havia capacidade de decisão e entusiasmo para enfrentar os grandes desafios dos Açores. O objetivo desta visita cifra-se numa troca de impressões com o Sr. Primeiro-Ministro e com alguns dos membros do Governo da República sobre problemas de interesse para a região autónoma dos Açores. Pode saber que assuntos são esses? Estes assuntos têm relação com a transferência de poder dos organismos periféricos do Estado existentes na região autónoma dos Açores para os órgãos de governo próprio da região. O Sr. Ministro podia-nos falar um pouco sobre a situação dos Açores atualmente? A situação dos Açores é absolutamente calma e em todas as ilhas existe uma grande expectativa e um grande empenho em que se avance na consolidação das estruturas do governo próprio lá criadas, para que, por via delas, se possa dar uma resposta concreta às necessidades existentes na população dos Açores. E que, por via desta resposta, na execução de uma política que esteja realmente de acordo com os grandes objetivos constitucionais, venham a encontrar satisfação os interesses das classes sociais mais desfavorecidas. Pode-se, portanto, considerar que a atividade do Governo Regional tem estado um pouco na expectativa dessa transferência de poderes? Esta transferência de poderes tem condicionado, efetivamente, as atividades do Governo Regional, mas o Governo Regional, de forma alguma, se encontra parado. O Governo Regional encontra-se em plena atuação, no exercício daquela margem de competência que lhe era assegurada pela existência de instituições já dotadas de autonomia e que existiam nas ilhas, mas cuja autonomia circunscrevia a certas matérias que hoje em dia se encontram separadas pelas novas estruturas que consagram uma autonomia não apenas de caráter administrativo, mas também de ordem política. É preciso ter ideias claras, saber transmiti-las e ser persistente, porque não se pode desanimar perante as dificuldades. Já falei das dificuldades internas, que seriam essa longa tradição de afastamento e de ignorância mútua, mas havia também as dificuldades externas e o poder central, em muitas ocasiões, sentir-se desafiado pela construção do poder regional. E criou dificuldades, procurou criar dificuldades para que o poder regional fosse travado. Ora, é preciso perseverança, teimosia, para levar por diante objetivos que nós consideramos justos e que, para mais, são apoiados pela população, o que significa que temos a certeza de estar a servir o povo. Isto me parece fundamental no exercício de qualquer tarefa política. É interessante, eu fico pensando, o senhor já atravessou mais de uma geração nessa mudança de poder depois da consolidação da autonomia. Como é que o senhor sente que é compartilhar com a geração mais nova, que está no poder, que está ali de fazer acordos, de fazer leis, de tomar decisões? Como é que o senhor sente que é compartilhar já num momento histórico diferente essa experiência que o senhor inaugurou como visionário mesmo, como pioneiro? A geração mais nova já nasceu nesta fase. Portanto, muitos pensarão que isso sempre foi assim. Sempre foi assim e que sempre será assim. Ora, a minha geração não tinha essa ideia. Tinha uma ideia diferente. Tinha a ideia de que era uma conquista e que era preciso defendê-la, porque ela estava sempre em risco. E era preciso defendê-la, antes de mais nada, consolidando-a, tornando-a como uma realidade palpável, participada pelos açorianos e que tivessem a noção de que isto era para a sua vantagem, para seu benefício. Ora, hoje, evidentemente, o problema é diferente. E aquele sentido de afirmação e de luta é também diferente. Isso preocupa-me.
às vezes cria uma certa angústia, não é? Verificar que um projeto que custou muito a pôr de pé pode, de facto, perder-se. E nós temos a experiência de outros fogachos da afirmação açoriana também terem ficado pelo caminho. Espero que isso não aconteça e, portanto, que as dificuldades que existem hoje, e que são óbvias, venham a ser ultrapassadas. Esse é o meu voto, não é? O meu mais veemente desejo. Em todo caso, chama a atenção para aqueles que são mais novos para que as dificuldades são novas, é preciso estar atento a elas e não partir do princípio que não há problemas e que tudo se resolve, não é? Seria bom que fosse assim, mas não é. Portanto, um certo sentido de luta, um certo sentido épico, de epopeia, de estarmos a construir qualquer coisa enfrentando as dificuldades, é bom que exista, para evitar aquela atitude de ramo-ramo, de deixar andar, que faz tudo resolver. Isso não é positivo. Bom, e há um sinal extremamente preocupante que é o afastamento de interesse da população, a baixa da participação democrática. Isto faz-me tocar o alarme, não é? E devia tocar o alarme para os que têm a responsabilidade. Sério, acho que eles estão preocupados com isto. Lucas tem falado várias vezes em público sobre essa matéria. Mas é uma situação, de facto, preocupante, este desinteresse. Ainda agora, nas eleições europeias, uma abstenção superior a 80%. Isso é gravíssimo, não é? Mas é que em Portugal é 70 e tal por cento. Também é gravíssimo. Não nos pode satisfazer esta realidade. Temos que encontrar maneira de ultrapassarmos esta fase de apatia que parece caracterizar os tempos que vão correndo. É uma apatia preocupante.